mais um podcast da Beta. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu convidei, ela aceitou, Jane Débora. E você vai conhecer a história da Jane Débora. Jane Débora, ela é pastora, advogada e tem um trabalho muito lindo aqui na cidade de Niterói. E você vai conhecer um pouco da história dessa mulher e com certeza algumas mulheres vão se encontrar, né, na história de Jane Débora. Jane, seja bem-vinda ao podcast da Beta. Tudo bem com você, Jane? Tudo bem, Beta? Bom estar com você. Que honra estar aqui, né? Eu me sinto honrado com a tua presença. A gente que caminha na mesma jornada, né? Nós que caminhamos juntos, pensando sempre no sobrenatural que Deus pode fazer através das nossas vidas, na vida de outras Exato. mulheres. Nós nos alegramos quando encontramos mulheres fortes como você, para que possa incentivar também outras mulheres, né? Então, você que está aí, mulher, vem para cá no canal Beta e você vai ter o seu espacinho aqui especial para você. Com certeza. Eu quero já agradecer a você, que foi a pessoa que eu conheci há pouco tempo e me convidou para receber a moção, né, do mês da mulher, no último dia 31, ali na Câmara Verdade, Municipal. verdade, Foi uma noite linda, maravilhosa, 100 mulheres. né? Como você conseguiu juntar 100 mulheres ali dentro da Câmara? Desafio, né, Beta? Desafio, né? Um grande desafio. O evento foi às 15 horas. Pensa, você reunir 100 mulheres numa tarde de sexta-feira. sexta-feira. 100 mulheres às 15 horas, sexta-feira, um dia badaladíssimo. Você reunir na Câmara Municipal de Niterói mulheres feitas de fé. Eu não sei se é possível, mas eu vou pedir pro Thiago, o menino inteligente que nos ajuda aqui, ver se vai colocar umas fotos depois aí para quem Sim, enquanto você está falando, vai ver a foto do nosso evento. Cada foto tem uma história diferente, né? Exato. Então, assim, é muito forte porque muitas mulheres fortes da nossa cidade, mulheres de fé, mulheres que têm uma história que transcende, às vezes, a própria fé delas, sabe? Muitas mulheres viveram histórias que superaram de superação, que elas mesmo não conseguem entender como Deus foi tão poderoso para trazer uma nova história à vida delas. Então, eu reuni 100 mulheres com histórias de superação, foi algo lindo e sobrenatural para mim. Foi fácil, porque o Espírito Santo, ele conecta mulheres, né? Ele vai atraindo para o mesmo propósito. E quando o Espírito Santo está no propósito, com certeza Deus vai nos levar às respostas que Ele preparou para nós. Com certeza. Agora, Débora. Débora é o nome da minha irmã, Não, caçula. interessante que Débora me chama em casa. Na família é Débora, na escola era Jane e no trabalho Jane Débora. Por isso, quando eu comecei a minha carreira... É uma dupla, né? Isso! Que horas que você é Jane e que horas que você é Débora? Então, eu decidi ser Jane Débora, porque as duas começaram a trabalhar juntas. E a gente tem muita história para contar. E falando de Jane e Débora, falando dos dois nomes, a gente vê pela Bíblia, né, que os nomes têm a ver com a personalidade da pessoa. Meu Deus, né? que forte. E a Débora, eu não sei se você sabe o significado do seu nome, né? Vou contar uma história. Abelha, né? Isso, mas tem mais. Tem mais, eu acho que no hebraico, no grego, tem um significado. Isso. O meu nome Betânia, por exemplo, casa de refúgio. Além de ser um lugar de milagre, né? Exato. Porque foi lá que Lázaro ressuscitou. Exatamente. É uma vila pequena, né? E aquela mulher derramou bálsamo sobre os pés de Jesus. Em Betânia. Foi em Betânia. Exato. Grandes coisas acontecem em Betânia. Oh, maravilha! Então, conta um pouco da nome. Débora. E aproveita também e conta pra gente, começa, que eu sempre gosto de saber como foi sua infância, quem é a Jane Débora? A Jane e quem é a Débora? É lindo. Me emociona falar da minha menina interior, né? Para eu poder contar depois a história do meu nome, que eu tomei posse da minha história de vida por conta do meu nome, ser Débora. Mas vamos lá, Jane Débora. Jane Débora é uma menina que nasceu na comunidade, na Engenhoca.
Nós, Natural de Niterói. natural de Niterói, na Engenhoca, no Rio de Janeiro, assim, um bairro da periferia, né, na Zona Norte. É uma pessoa simples, como você, comum, uma pessoa da comunidade que tinha sonhos e expectativas, uma jovem. Mas aos 13 anos ela perdeu a sua mãe e aos 14 ela engravidou. Com 15 teve seu primeiro filho. E naquele momento, aquela menina viu a sua história, que ela queria ser assistente social, ela queria fazer concurso, ela tinha sonhos planejados, ir para a carreira militar. A Jane Débora tinha sonho de ser marinheira. Ela queria navegar nessas águas profundas, e daí, aos 18, ela perde o pai. E aos 19 ela é mãe de novo. E uma menina da comunidade com 2 filhos, não era casada. Uma história que tinha tudo para dar errado, sabe, Beta? Tinha tudo para dar errado. As escolhas poderiam ter sido outra, mas eu decidi trabalhar desde os meus 14 anos. E com essa história de superação, eu cheguei aos meus 22 anos e aos meus 22 anos eu encontrei Jesus na minha vida. E quando eu encontrei Jesus, ele tirou todas as marcas de dores do passado, toda a ausência de paternidade, maternidade, foi substituída pela paternidade de Deus. E eu descobri que o Senhor era o meu pai e que ele nunca tinha me abandonado. E você falando nessa área da paternidade, a gente entende e é conhecedor de todos a importância do pai na vida de uma mulher, Sim, né? é muito importante. E quando a minha referência de pai é muito forte. Meu pai era um pai presente na minha vida. E a minha mãe, uma mulher muito interessante, muito forte. Eu tenho a característica dos dois, sabe? A minha família é a família Agra. Na Engenhoca nós temos uma rua com nome, uma travessa, sabe? É bem legal saber esse histórico familiar, essa identidade que nós temos, um clube chamado Clube Agra. A Engenhoca é um local onde eu tenho orgulho de dizer que eu nasci. Foi ali que eu escolhi ser uma pessoa melhor. E eu aprendi isso com meus pais, sabe? Porque tudo a gente aprende com os nossos pais. Exato. E a paternidade, ela gera isso, a identidade, sabermos quem somos. E em Deus eu descobri que eu podia muito mais do que aquilo que eu imaginava ou sonhava. E a Jane Débora tinha muitos sonhos. Então, é uma menina que eu fico feliz de caminhar hoje com a história dela. Hoje, uma mulher adulta, madura, pronta para novos desafios e construindo uma história aí linda com Deus, o Espírito Santo dando sabedoria e conhecimento. E além de ser uma pastora, advogada, você também trabalha na Câmara aqui da cidade de Niterói, não é isso? Isso, No agora meio político. político, né? Isso. E há quanto tempo você trabalha no meio político? Eu trabalho há 30 Há anos, mais ou 30 menos, anos, né? isso. 30 anos. E, Beta, interessante que a minha profissão, meus dois chamados, minhas duas vocações, elas vieram por causa do meu nome. O meu nome Débora me forçou e me impulsionou a conquistar o meu espaço como advogada e a conquistar o meu espaço como pastora. Que Débora também Porque Débora era juíza. Era juíza, Então eu exato. falei, ué, se tinha na Bíblia uma mulher tão forte, com uma história linda, que atendia ao povo, que cuidava do povo, e que ela era simples, porque ela atendia debaixo de palmeiras, eu falei, eu também quero essa história para minha vida. E Deus me permitiu viver essa promessa. Eu realizei o meu sonho de me formar, fazer o meu curso de direito e tomar posse do sonho da advogada, da juíza, e como pastora também fazer o meu seminário de teologia, que me deu essa identidade de Débora, de julgar a justiça de Deus e alinhar com a justiça dos homens. E assim, você teve um começo, uma história como muitas meninas hoje que nós temos Uhum. visto
meninas que foram criadas em comunidade, não só em comunidade, famílias e outras famílias também tiveram a mesma história que você, talvez até com mais filhos, Sim, né? Criando filhos sozinhos e tal. sim. Quando foi que você teve assim a sua experiência espiritual? Quando Ai, foi que você conheceu o meio evangélico, a igreja, e quando sentiu o desejo, quando nasceu o desejo de ser uma pastora? Como aconteceu isso? ai, muito legal. Minha mãe era uma mulher muito próxima das pessoas. Minha mãe ajudava todo mundo na comunidade. E ali no Agra, que é onde a gente chama de local de nascimento, nosso ninho era no Agra, né? Ali a minha mãe conhecia todo mundo e ela cuidava de todo mundo. Minha mãe, o nome dela era Janir, e a dona Janir, ela atendia e ajudava todo mundo. As pessoas amavam aquela mulher. E ela era a minha inspiração. E é até hoje, né? E o meu pai era um homem mais dinâmico. Era o Jorginho que era explosivo, e eu tenho um pouquinho do meu pai com a minha mãe. Aí saiu a Jane Débora. Só que a Jane Débora, ela sonhou em ajudar as meninas da comunidade por conta da história dela. E daí surgiu a ideia de ter o projeto Deus Cuida de Mim, que é um projeto que nasceu para mudar a história de muitas adolescentes que têm o infortúnio, né, a falta de sorte de gerar antes de um tempo amadurecido, né, porque somos como borboleta, né, temos o tempo de maturação, de casulo, de despertar, e muitas meninas passaram por histórias de dor, e como eu passei, muitas meninas passam, e Deus deu esse projeto, Deus cuida de mim, para que nós pudéssemos ajudar a mudar a história e o futuro de meninas, adolescentes, a não engravidar, levando palestras para elas, motivacionais, de mudança de mente, baseada em Romanos 12, né? A gente tem essa proposta de mudança de mente, de metanoia, e trabalhamos também, eu e meu esposo, no projeto com futebol para crianças a partir dos 3 aninhos de idade. Porque eu descobri que os meninos também engravidam. E não é só um privilégio das meninas sofrer com a gravidez. Os meninos também sofrem porque eles saem de uma realidade de videogame, de pipa, cafifa, jogar bola, para ter que comprar uma fralda, construir uma Ser família, pai tão cedo, né? ser pai tão cedo. Então a gente trabalha nessas duas bases, nesses dois pilares, né? E o terceiro pilar é trabalhar com mulheres. E que despertou, porque a casa é um lugar especial para cada criança, sabe, Beta? As crianças precisam de um lar harmonizado. Agora, Débora, é um assunto e uma história que se repete, assim, posso dizer, todos os dias na Isso, comunidade, a história de adolescentes é engravidando e tal. verdade. Você que trabalha nesse meio, você encont- acha que há uma solução ou uma solução para que essa história, para que cesse, né, o crescimento precoce de criança no nosso país? Porque não acontece só aqui, no mundo inteiro. Haveria alguma solução para isso acabar? Sim, Se houvesse interesse de, sei lá, de terceiros? é. A gente falou da história de Jesus com aquela mulher que lançou o bálsamo sobre os seus pés Sim. e ofereceu o seu melhor. E um deles perguntou por que ela estava gastando aquilo se era tão caro, ela vendesse e desse para os pobres. Essa não é a solução. Dar dinheiro, ah, mudar as coisas através do dinheiro por dinheiro, não. A educação transforma. A educação é o que resgata. Se as meninas e os meninos tiverem uma educação de qualidade, Beto, a oportunidade de ter uma escola onde eles não aprendam só com a vida, sabe? Porque aprender com a vida, a gente já nasce pronto para aprender com a vida. A vida está aí, é Deus nos dando oportunidades, nos abraçando e cuidando de nós. Mas as autoridades, o Estado, ele tem essa obrigação de oferecer uma educação de qualidade para que o maior número de adolescentes
desistam de estar em locais que não devem, vivendo histórias que não precisam, indo a caminhos que não foi desenhado para eles, e sim frequentarem escolas, mas escolas dignas. Não é porque eu moro numa comunidade que eu tenho que receber a pior educação. Mas então, é isso que é a nossa vontade, né, Débora? Isso, É a nossa vontade. isso. Cada dia que a gente para assistir o noticiário, a gente E depara hoje está triste, né, amiga? e a gente depara com essa situação, jovens de 12, 13 anos, além dessa forma de criar uma família tão cedo, também Uhum. o mundo do crime, É. né? O mundo do crime é muito mais delicado, porque são oportunidades que são geradas e com ilusões, porque o resultado é a morte, né? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final deles é morte e destruição, porque a resposta certa vem de Deus. Para que eu possa andar num caminho feito, um caminho bom, um caminho de boas respostas para o futuro, para um bom futuro, eu preciso colocar Deus nesse caminho. A ausência de Deus tem trazido muita morte e muita é, é, escuridão para as famílias. Por exemplo, nós estamos vivendo dias de terror. Crianças estão sendo mortas por pessoas desequilibradas que têm quadros Exato. de violência familiar, que têm quadros de depressão, têm quadros de ansiedade, transtorno, psicopatia, características emocionais que não são curadas se não forem através do Espírito Santo de Deus. Agora, eu não quero ser polêmica e Sim. nem te colocar na parede, Ah, meu pai. mas assim, nós vivemos numa situação que, da mesma forma que está crescendo a criminalidade, Uhum. criança sendo gerada bem precoce, Sim, cresce também o número de igrejas. sim, E hoje nós podemos, não estou aqui sendo contra nem nada, é a realidade que nós estamos sim, vivendo. sim. E você que veio desse meio, conhece toda essa situação, trabalha para que evitar, você pode se dizer, eu sou uma formiguinha, né, no meio do Isso. oceano, É né? verdade, é Uma gota verdade. d'água no meio do oceano. Mas assim, a responsabilidade hoje, como você falou, escolas boas, ensinamentos dos pais, mas vem de uma história. Os pais também tiveram a mesma vida, são pais precoces, que geraram crianças precoces, e vem essa situação que não tem um ensinamento dentro de casa. Isso. O que a igreja está fazendo ou poderia fazer para evitar isso? Porque se está crescendo tanto número de criminalidade, crianças precoces, igrejas também. Porque a cada dia se cresce uma igreja, Sim, se é abre uma verdade. Se porta. abre uma porta. Está havendo alguma falha, É. tanto no meio político, podemos Uhum, dizer, nós como os cristãos também estamos errando. uhum. Vamos dizer também, a Igreja Católica trabalha também com essa área, Isso. ou seja, todo mundo está errando, porque alguma coisa está saindo do controle. É, eu costumo dizer que a resposta mais verdadeira que a gente tem hoje é que Jesus está voltando. Não tem sombra de dúvida. Jesus Sim. está voltando, a palavra se cumpre a cada dia. É porque se diz na palavra, dos fim dos tempos, por aumentar a iniquidade, o Isso. amor de muitos esfriaria. Esfriaria. Tá certo, é um cumprimento. É um cumprimento. Só que nós podemos fazer muito mais. A gente não precisa ser uma estatística, como Deus falou para Elias, que 7.000 não haviam se curvado àquela realidade daquele mundo, daquele tempo. Eu, enquanto pessoa, posso fazer a diferença na vida de quantos eu entender que posso. Quando eu sonhei o evento de 100 mulheres, o meu pensamento foi uma fala de John Wesley, que ele pediu a Deus 100 homens que abandonassem, negassem, que não, sabe, repudiassem o pecado, mas que através dessas 100 pessoas ele abalaria o mundo. E quando eu pedi a Deus que me desse 100 mulheres feitas de fé, nas quais eu pudesse gerar vida, gerar fé através dessas mulheres, valorização pessoal, eu poderia mudar a história de muitas delas. E esse é o meu sonho,
pessoal, sabe, da menina Jane Débora, que nasceu na Engenhoca, no Agra, aonde a família era uma referência, e ali eu aprendi que ninguém anda sozinho e que nós precisamos juntos mudar a história de cada um. Ou seja, não precisa esperar pela sociedade. Não, a Se, se- responsabilidade precisa ser nossa, né? exato, Eu não posso jogar sobre a sua vida, sobre os seus ombros, uma responsabilidade de mudança de história. exato. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E as igrejas precisam sair da zona de conforto. Porque estar dentro, nós precisamos ser eclésia, nós precisamos sair de dentro das quatro Para paredes. fora. Jesus é isso. A realidade em Cristo é que Ele não era templo. Ele não estava dentro do templo. Jesus estava fora. Ele estava no meio das multidões. Ele estava com o povo, curando, libertando, trazendo uma palavra de fé, de esperança e de amor. E você tocou no assunto verdade. Jesus, ele não ficava andando no meio do povo, ele ficava onde que eram pessoas totalmente discriminadas, você via ele ali, porque ele Exatamente. queria deixar um legado e um ensinamento, não é Exatamente. isso? E hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo, É verdade. infelizmente, não podemos fechar os olhos para Não. isso, que dentro das igrejas, os pastores não estão malhando igrejas de forma nenhuma, que é o que a gente está vendo. Longe disso. As igrejas estão cuidando de si próprio dali, de viver o melhor, de fazer só dentro. Exatamente. O problema é que hoje constrói-se impérios. Impérios, exato, E império. o reino não é construído como um império. No reino, Jesus é o Senhor. E no império, o homem é que centraliza o poder. O poder está na mão do homem, daquela grande figura. E a estrela precisa ser Jesus. Jesus precisa voltar a brilhar. Nós precisamos voltar a honrar o nome de Deus, sabe? O Senhor precisa ter orgulho de nós. Sabe, eu fico pensando que assim, como que eu vou dizer para os meus netos se a minha fé for fraca hoje? Como que eu vou deixar um legado de fé para minha família, para os meus filhos, para os meus netos? Eu tenho 3 filhos, sabe? O Alan, a Noelle, o Júnior, e sou avó de 2 netos lindos. E o que eu deixo para eles é que Jesus Cristo é o único que vai mudar a nossa história. Essa geração precisa se apegar a Cristo. O frio dentro das pessoas, o vazio dentro das pessoas, só é preenchido quando Jesus toma conta desse espaço, sabe? E o amor, ele precisa ser evidenciado nas atitudes. Eu não posso ter um amor de palavra, eu tenho que ter um amor de fato e de verdade. Eu preciso pegar na tua mão e te dizer a verdade, olhando nos teus olhos, que Jesus Cristo vai mudar a tua história. E de que tudo aquilo que você pediu, ele vai realizar, porque só o Senhor é capaz de fazer aquilo que você sonhou, pensou e achou que não ia acontecer. E acreditando nisso, Débora, que pode haver mudança, você se entregou a esse trabalho de cuidar de adolescentes, cuidar dessas meninas, esses garotos que têm vivido nessa situação, Sim. não é isso? E assim, conta pra gente assim um sucesso, algo que você tem visto, mesmo sendo o seu trabalho de formiguinha, qual momento assim que você disse está valendo a pena? E qual momento que você olhou e falou, meu Deus, será que eu consigo? Uau, é forte. É, a gente vê mudar o histórico de uma criança. A gente vê a vizinhança falar que aquela criança mudou, porque o trabalho que a gente está fazendo na vida daquela criança está valendo tão a pena que a história dela tem sido transformada através do nosso contato, que famílias estão sendo transformadas, histórias de verdade, que a gente cuida até o fim, a gente pega o problema e a gente entende que não é um problema, é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos pessoas melhores. Porque quando a gente olha para o outro com empatia, talvez não seja eu, mas
o outro está vivendo algo que Deus me preservou. Eu preciso amar, olhar aquela história como uma história como se fosse a minha e cuidar até que o Senhor faça. Agora deixa voar. Agora deixa ir. O amor com os filhos de dentro de casa também faz muita diferença. Você estender as mãos para o seu filho, ouvir o seu filho, dizer os valores dele, sabe? Dizer no olho do seu filho, eu te amo. Você vai ser um homem de caráter, um bom marido, um bom filho para sempre. Você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, diferenciada. Sabe, você fazer o que Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho. Para que ela aprenda, você tem que estar do lado, é no caminho, não é o caminho. O caminho eu falo, toma aqui uma passagem, vai. Mas quando eu digo no caminho, eu posso pegar no colo, eu posso dar as mãos, eu vou junto. E aí, com as minhas atitudes, eu ensino aquela criança, aquele adolescente, aquele filho a aprender a escrever uma nova história. Exato. É forte, né? E assim, um momento que marcou a sua história cuidando nessa área, alguém assim que, dentro dessa história, ou uma experiência de você estar ajudando, você estar lutando por essa pessoa e você vê um resultado positivo, algo assim que te marcou? Tenho sim. Eu tenho a minha própria história. O meu esposo, ele era uma pessoa com outro histórico familiar, de vida, e eu admiro demais o meu esposo, pastor Rogério Neves. Te amo. É o homem mais lindo. É, ele tem uma história de superação maravilhosa, é um homem que ombreia comigo essa batalha, né? Que é uma batalha, uma guerra que a gente enfrenta, mas que vale a pena porque o Senhor é o general. Amém. Mas eu tenho a história, além dos meus filhos, né? Que eu falo, que eu tenho orgulho da história de vida deles, porque são homens e mulher de superação. Os meus filhos são um presente de Deus para minha vida. Eu não imaginaria filhos diferentes, sabe? São meu presente. E, mas eu trabalho com algumas mulheres que me destacaram a alegria. Eu tenho uma filha rebelde, o nome dela é Jaqueline, e ela é uma mulher de superação. Uma menina também que conheceu o mundo muito pesado, muito cedo. Ela teve uma história de destruição de vida, de violência, de relacionamento. Ela tinha outras expectativas e daí o dia que eu conheci a Jaqueline, tudo mudou na vida dela. Ela teve uma história linda de mudança. Hoje ela é uma biomédica, hoje ela é uma dona de uma empresa de festas e hoje ela é mãe das filhas dela, é avó das netas dela, é filha da mãe dela. Ela era uma menina de comunidade que não estava nem aí para nada, nem ninguém, com relacionamentos abusivos, destrutivos. E desde o momento que eu entrei na vida da Jaqueline, tudo mudou. E com isso veio a Raquel Rodrigues, que é a linda, uma outra filha linda, a Verônica, que também é uma outra filha linda e que tem uma história de superação também muito linda. E através delas, Deus despertou, e da minha filha Noelle, né? Deus despertou a trabalhar com mulheres também. E eu vi que esse mundo de mulheres não era um mundo de ameaça, de concorrência, mas era um mundo de que eu vi que mulheres poderiam ajudar a outras mulheres a avançar, sabe, a impulsioná-las. Mulher saudável, ela ajuda outras mulheres a sonharem sonhos realizados. Maravilha. Uhum. Então, tá valendo a pena você se desdobrar, deixar sua Sempre, família e cuidar de vidas, não é isso? sempre, sempre. E eu, pelo que eu estou observando, e o seu projeto, esse trabalho que você fez com Sim, mulheres, não é só entregar moção, é simplesmente despertar também essas 100 mulheres para estar fazendo o mesmo trabalho que você tem realizado, né? sim, Porque eu também acredito que se um grupo se voltar ou
se juntarem para mudar a vida de pessoas carentes, crianças que precisam, jovens que necessitam, faz a diferença, não é isso? Faz. É, só o amor pode mudar tudo isso. Eu tenho também uma associação de mulheres. É isso, eu ia te perguntar agora. Sobre os novos projetos, que é algo que você já tem e quer Isso, ampliar. isso, E fala pra gente sobre esse projeto de mulheres. isso. Nós temos uma associação de mulheres e gerou no coração de Deus, né? São as mulheres feitas de fé e é um projeto mundial, é um projeto que a gente quer alcançar todos os tipos de mulheres, mulheres de fé. Talvez eu poderia dizer que seriam mulheres evangélicas, mas eu acho que o projeto é muito além. Mulher de fé são mulheres fortes, mulheres que superaram expectativas próprias. E junto com o projeto Deus Cuida de Mim, que a gente cuida de criança e ensina a criança a aprender que é Deus que cuida delas, a gente quer mostrar para essas mulheres que o potencial que elas têm e que tudo que elas ainda não identificaram é possível em Deus. Todas as coisas elas podem em Deus que fortalece. Então, se elas entenderem dentro dessa oportunidade de mentorias que nós vamos proporcionar, né? Tá vindo aí fresquinho um projeto de mentoria para quem sabe essas 100 mulheres, né? A gente vai avançar, vai ousar e Lembrando que daqui despertar a pouco também tem valores. um podcast aí também, né? Ainda tem, meu Deus, você tá arrumando mais e mais para mim, né, Betânia? E a gente aceita desafios, né? A gente quer muito que isso dê certo, que mulheres cheguem até aqui e falem das suas histórias de transformação, porque eu costumo dizer que cada mulher, ela tem os seus segredos, os seus mistérios e a oportunidade de mudar a história de outras mulheres. Talvez o seu testemunho de superação mude a minha vida. Exato. Às vezes eu esteja precisando que você diga para mim, nesse podcast, o que Deus fez na tua vida, para que eu possa sair daqui acreditando e declarando que só o Senhor pode fazer todas as coisas e mudar a história de quem quiser. Isso é o grande barato em Deus, sabe? É o grande lance. É a chave que a gente vira. Que Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas eu preciso acreditar primeiro. A chave está em mim, sabe? Eu não posso parar para chorar, não dá tempo. É igual criança, a gente vai lá, passa, né, a mão no machucado e vai embora. Não dá tempo para parar para chorar. A gente precisa acreditar que a gente vai alcançar o objetivo e a promessa que Deus fez para nós desde o ventre das nossas mães. Exato. Nós nascemos para vencer. E o fato de hoje, eu acho linda essa ideia, além de outros projetos, um dos projetos lindos que não só para o Brasil, para o mundo, é o podcast. Isso. Porque os podcasts do Brasil, cada um escolhe, né, o seu nicho, para que grupo específico Sim. vai dirigir a sua palavra, entrevista. Eu vejo que tem pessoas que têm aprendido muito com pessoas que têm usado esse microfone Sim. para trazer transformação de vida para as pessoas, que é mais um meio de divulgar um trabalho, divulgar uma esperança, trazer uma esperança através do que você sabe, do seu conhecimento. E a cada dia tem crescido. Sim. E penso que, igual você gosta de desafios. Eu acredito que um projeto tão grande, tão bonito como você está criando e gostaria de criar, que trouxesse outras mulheres também, hoje a comunicação nos une com outros É países. verdade. E como o seu projeto tem um tamanho tão grande, foi aonde eu vi a possibilidade também de trazer você para você estar falando desse projeto, Sim. porque mulheres mundial, É mulher, verdade. Mulheres e mães mundial. mulher, mãe, mulheres Mundial. e mães mundiais. Então, assim, não é só para o Brasil. Eu acho que hoje a internet não tem fronteira. É verdade. Nós temos a certeza que estamos saindo daqui de Niterói, mas não temos a convicção de onde vai chegar esse podcast. É verdade. Então, E é uma forma de você, é mais uma chave
é mais uma oportunidade de você divulgar o seu trabalho e trazer mulheres para dentro do seu projeto. É verdade. E tem também um movimento chamado Déboras, que são mães de joelho, filhos de pé. Então, ser mulher, ser mãe e ser desafiada todos os dias a escrever uma nova história, está linkada à unção e ao desafio em Deus de escrever uma nova história. O Senhor nos impulsiona a ajudarmos mulheres, porque nós sabemos que elas podem muito mais. A mulher, ela tem as mãos cheias, né? Que seja sobre nós a graça do Senhor, para que Ele confirme a obra das nossas mãos, diz o salmista. Então, se Deus confirma a obra das minhas mãos, eu vou alcançar patamares que eu jamais imaginei, países que a gente desconhece, porque através do podcast tudo pode ser diferente. E interessante que, permeando a toda essa caminhada que eu faço de vida, eu tenho 2 outros polos que me são alicerce, que é o Ministério Vida Plena, aonde na pessoa do pastor Alexandre Oberlander, eu sou vice-presidente desse ministério. É um ministério internacional de ação social também, que tem sede na Flórida, em Portugal. E nós estamos trabalhando através do Ministério Vida Plena, honrando outras mulheres. A mês de março, eu recebi aqui em Niterói um prêmio reconhecido na cidade, chamado Inês Etienne, por ser mulher e por ter uma história diferente. Cada mulher tem uma história diferente. E com a Maravilha. minha história, eu pude ser honrada e homenageada em março agora pela Codim. É um movimento também de mulheres em Niterói muito interessante. E a gente acredita que tudo aquilo que nos vem à mão, somos possível realizar. Maravilha. Ou seja, Jane Débora tem cartas na manga, projetos a serem lançados aqui na cidade É de um Niterói, perigo. né? E não é só para Niterói, né, Jane? Não. Inclusive a missão Itaipava, que eu faço parte também, Meu Deus, mais um? aonde eu tenho o apoio e a cobertura do apóstolo Anselmo e da apóstola Josane Barros. São pessoas extraordinárias, também com base em vários locais no mundo, mas a base central é em Itaipava. Nós somos cobertos nessa cobertura espiritual apostólica, e eles têm sido o norteador dessa nossa caminhada. E através desse monte de informação que a gente recebe de Deus, a gente entende que a gente pode contribuir e colaborar muito mais. Niterói, Estado, Brasil e aos confins da terra. É o ID do Senhor se cumprindo. Ele falou em Mateus 28, 16: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aquilo que o Senhor deixou para ensinar. E lembrem-se, eu estarei com vocês até o fim. Então, assim, o Senhor está do nosso lado todos os dias. Eu preciso acreditar que eu tenho a unção, a vocação e o chamado para cumprir o ID do Senhor e fazer valer as boas novas que eu recebi aos 22 anos, quando Jesus me chamou para mudar a minha história. E a partir daí eu não quis mais outra história na minha vida. Maravilha. Nós estamos chegando ao fim, já temos 50 minutos que Meu estamos aqui, Deus, passa muito rápido, passa né? rápido Eu gostaria que demais. você deixasse uma mensagem para essa família, para essa mãe, para essa jovem que foi mãe tão cedo e não conseguiu triunfar ou não conseguiu seus objetivos e talvez esteja até um pouco desanimada. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, você que é uma mulher já que viveu essa experiência Sim. e tem ajudado outras mulheres e jovens a mudar de vida. Deixa uma mensagem nessa tarde. Noite já, né? É. Então, de uma mulher que foi formada a partir dos 14 anos e que acreditou que, mesmo com o filho nos braços, que parecia um bonequinho, acreditou que o futuro poderia ser diferente. Acredite.
Segura nas mãos do Senhor, pede a Deus para mudar a tua história e não para. Você está proibida de parar. Acredita em você. Deus te fortalece e te faz uma mulher única e especial e forte. Acredita que Deus pode fazer muito mais. E eu estou aqui esperando o seu testemunho para que você possa me dizer: Jane, pastora Jane Débora, eu consegui. E a tua vida fez diferença na minha vida. Que você acredite, se eu cheguei até aqui, você também pode. Então não para. Eu te proíbo de parar. Eu te amo, Jesus. Shalom para você. Beijo no coração. E qual é o seu contato, Débora, essa pessoa que está nos assistindo e gostaria de conhecer um pouco mais do seu projeto? E qual é a sua plataforma, o seu arroba? Por Sim, gentileza e telefone, deixe pra sim, gente. arroba Jane Débora Agra. Você me acha lá no Instagram com algumas mensagens, algumas histórias, alguns desafios. Meu Facebook também, Jane Débora Agra. E mais algum contato? São esses contatos, né? Só entrar em Sim, contato contigo e sim, em breve no seu podcast. sim. Em breve no podcast. Não falta, não. É isso aí, vamos estar anunciando aqui que é mais um podcast realizado aqui no Estúdio Beta. E eu quero te agradecer por esse momento, Eu te que quero te agradecer pela sua agradecer. visita, pela história, por sua história, né, que você veio trazer para a gente neste dia. Te desejar muito sucesso nesse Obrigada, projeto, trabalhando com mulheres. obrigada. Parabenizá-la mais uma vez e que Deus te abençoe grandemente, a você e sua família. Muito obrigada. Família é um projeto de Deus, acredita nisso. É isso aí. Deus é fiel. Próxima sexta-feira estaremos de volta aqui no canal Beta, no canal Beta, com o podcast da Beta. E lembrando sempre que a nossa melhor imagem é você. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Grande abraço e até lá. Tchau.